Quero conversar com vocês hoje sobre uma mensagem que aquece muito poderosamente o meu coração. E também deve servir de bálsamo para você, de esperança, que você deve lançar toda a sua segurança nesta promessa. Você deve se alimentar do que vai acontecer como fruto disso que o Senhor preparou para nós. E hoje eu não quero fazer um sermão exatamente sobre isso. Eu quero relembrar algumas coisas, imaginar outras. E depois eu quero ler alguns, eu não costumo ler nos meus sermões, mas hoje eu quero, e é necessário, eu quero ler alguns trechos do Espírito de Profecia que encantam o meu coração e que renovam a minha fé e que está revelado para nós como é que essas coisas vão acontecer. E vai ser um momento de renovação espiritual para mim, todas as vezes que trato sobre esse assunto. Eu vou orar mais uma vez, porque nós vamos abrir a palavra de Deus. Eterno e bondoso Deus, eu agradeço, Senhor, porque nós estamos aqui. É um privilégio ter esta família 57. É o privilégio de ter uma menina como a Kelly conosco, com a nossa outra Kelly, que está aqui, que nos ajuda com toda a arte. É um privilégio ter os moderadores desta sala, os pastores que nos ajudam. É um privilégio muito grande ter cada adorador aqui, membros de outras denominações. É um privilégio ver cada batismo aqui. Acabei de receber um vídeo da Yasmin, uma juvenil que foi batizada no batismo da primavera, e ela agradece a Sala 57, é uma bênção. Me refiro à Sala 57 porque nós estamos aqui, há outros veículos como a Rede Novo Tempo, Rádio Novo Tempo, as igrejas locais como ações missionárias, literalmente. Outros movimentos que surgem pregando sobre o Espírito Santo, outras salas na madrugada, né? Quantas salas surgiram dentro da pandemia. E eu sei que o Senhor tem usado todos esses movimentos para pregar o teu evangelho. Agora nós vamos, Senhor, Espírito Santo, abrir a palavra. O Senhor é o autor, é o único livro que nós lemos com o autor dentro de nós, nosso coração e nossa mente falando. É um privilégio muito grande. Renova agora que vamos ler a palavra, renova a nossa esperança na tua promessa de que o Senhor vai voltar para cuidar da gente definitivamente e acabar com todas as nossas dores, acabará com todos os rompimentos, vai destruir para sempre a morte. E é o que nós sonhamos, literalmente, com isso. Usa-me, ó Deus, como um vaso, instrumento que precisa dessa mensagem que vai pregar aqui. Eu sou o primeiro beneficiado, eu sou o primeiro necessitado, talvez o mais necessitado de todos eles. Mas é um instrumento humano, eu não tenho poder nenhum merecimento, nenhum mérito. Minhas habilidades nada servem se não estiverem umedecidas pelo Espírito Santo. Por isso, tomo apenas emprestada a minha voz, a minha imagem, meu corpo, esse lugar aqui, e fala e dá poder para cada palavra. Tem pessoas que precisam entregar o coração a Jesus aqui, que nunca fizeram isso, não conseguem avançar. Hoje recebi um recado, pastor, vou me rebatizar, mas nunca recebi a impressão poderosa do Espírito no meu coração, que esta menina que vai se rebatizar, Deus, que acorda para assistir a sala e não tem forças para ficar acordada, mantenha essa menina desperta hoje, porque já falou comigo, e fala com o coração dela poderosamente com o que vai acontecer aqui, já aconteceu nestes momentos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém, amém. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3, no verso 15. Os teólogos chamam esse texto de proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho pregado na Bíblia. As primeiras boas novas dadas na Bíblia estão em São João 3, em Gênesis 3, verso 15. Aqui é anunciado que o Messias vai vencer Satanás e que ele vai vir para fazer isto, e
Isaías 53 vai daqui a pouco dizer para a gente como isso acontece. Mas Gênesis capítulo 3, verso 15, diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Este texto fala da grande guerra que Satanás tem contra a igreja e o descendente da igreja, que é o próprio Cristo. O grande conflito aqui estabelecido entre o descendente Jesus e Satanás, pelo controle desse mundo, ou seja, pelo controle da mente humana. Satanás destruindo e matando, Jesus salvando e redimindo. Só que este texto já nos dá uma grande e excelente notícia. A mais importante notícia dada na Bíblia está aqui. E todo o Antigo Testamento viveu, todos os patriarcas viveram na perspectiva do aparecimento do Messias, para que ele pisasse a cabeça da serpente e vencesse Satanás. Todo o Antigo Testamento, até a cruz, viveu essa expectativa da vinda do Messias. Tanto é que a mulher samaritana, quando encontra Jesus Cristo no tanque, ela diz: eu estou esperando o Messias. E ele diz: eu sou quem você espera. Por quê? Porque eles viviam, Jorge, nessa expectativa de que Jesus, o descendente, aparecesse para cumprir o que estava aqui, escrito em Gênesis 3, verso 15, que ele destruiria, pisaria a cabeça da serpente. E o texto diz assim, ó: este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Satanás fere o calcanhar de Cristo, ou seja, Cristo morre, ele tem que encarnar, ele tem que deixar a sua glória, ele sofre o ferimento da cruz, ele morre, mas ele ressuscita e hoje está no santuário, ou seja, o ferimento de Jesus não foi letal, não foi suficiente para destruí-lo. Jesus surgiu dos mortos, ele se ressuscitou. Jesus estava envolvido na ressurreição dele mesmo. Deus, o Pai, ressuscita Jesus. O Espírito Santo está presente na ressurreição de Jesus. Jesus vence a morte. Por isso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A morte não é um problema para os que temem a Deus. Não é. Ela está vencida, muito embora cause incômodo, tristeza, rompimento, luto. Não é um problema para os que estão em Cristo Jesus. Diga amém no seu coração. E vou dizer mais uma coisa para você, Lige e Giovanni. A paralisia não é um problema para Cristo Jesus. Nada é problema para ele. Ele, vencendo a morte, venceu todas as demais necessidades humanas. Não há prejuízo para os que estão em Cristo Jesus. Aliás, para aqueles que estão em Cristo Jesus, só há lucro. Nunca prejuízo. Alguém vai dizer assim: mas e se eu perder a vida por causa de Jesus? Isto não é prejuízo, meu amigo. Se você perder a vida por fidelidade a Cristo, ele vai te dar, sendo você fiel a ele realmente, uma vida eterna. O que você acha? Lucro ou prejuízo? É lucro, amigo. É lucro. Você tá dedicando ao Senhor um corpo que perece, um corpo que envelhece, um corpo que sente dor, para receber um corpo que não envelhecerá, não sente dor. É lucro, é lucro. Nunca há prejuízo com Jesus. Nenhum prejuízo. Tenha isso em seu coração. Nenhum prejuízo, amado. Nenhum prejuízo. Por que que não há prejuízo? O texto de Gênesis, capítulo 3, 15, está dizendo que Jesus fere a serpente na cabeça. Ferimento na cabeça é letal, meu amigo. Ferimento na cabeça é letal. E esse ferimento significa que Jesus
vence a batalha contra Satanás. Está já escrito pela onisciência, desde o primeiro livro da Bíblia, de que Jesus é vitorioso. Jesus é vitorioso. Já está revelado pela onisciência. O conflito já estava ganho desde as primeiras páginas da Bíblia. Jesus é vencedor. E quando ele voltar, meus amados, ele não voltará mais como o sofredor, ele voltará em glória, em honra, no seu trono, com todos os anjos do céu, para recolher definitivamente e para sempre aqueles que foram resilientes ou conseguiram se reconstruir todo dia pela unção do Espírito Santo, amando como Jesus Cristo, salvando outras pessoas para o reino de Deus, porque quem é salvo no reino não é inerte, não é inativo, sai para a batalha, sai para o conflito, para conquistar micro-vitórias a partir da vitória maior que foi a de Jesus e é a de Cristo todos os dias. Gênesis 3,15 fala sobre o primeiro evangelho pregado na Bíblia. Jesus é o vencedor. Jesus é o vencedor. Agora, deixe-me dizer uma coisa, queridos. A igreja da época de Jesus o recusa, o rejeita por não entender a profecia. Eles esperavam que esse Messias, antecipado aqui em Gênesis 3,15, que ele aparecesse para libertar os judeus do jugo romano. Infelizmente, não compreenderam o propósito da existência do próprio Cristo e da sua vinda, da sua encarnação. Não compreenderam isso. Por isso, julgaram mal Jesus e o crucificaram, perdendo a chance de serem redimidos pelo Rei de Israel, Jesus Cristo. Jesus não veio para tomar o domínio dos romanos. Jesus veio para tomar o domínio da mão de Satanás. Ele nunca teve domínio completo, mas acessou a mente humana através do pecado. E só um ente santo poderia religar o homem a Deus. E Jesus não veio se preocupar com questões socioeconômicas, políticas de uma terrinha pequena. Jesus veio religar o homem perdido novamente a Deus. Isso requeriria a sua morte. Eles não entenderam isso. E por não entender isso, mataram Jesus Cristo. Mas, como disse, ele ressuscitou dos mortos. E por isso não é vã a nossa fé. Nós podemos regozijar, podemos nos alegrar diante dos nossos problemas, porque Jesus ressuscitou dos mortos. A tumba de Cristo está vazia desde quando ele ressuscitou. Que coisa mais extraordinária é isso. E eu temo, queridos, que numa projeção para o tempo do fim, que é o tempo que vivemos hoje, muitos de nós ficaremos fora do céu, ausentes das cortes celestiais, por não compreender também como deve ser a nossa postura diante de uma promessa tão maravilhosa como a que está escrito no livro de São João. Pode abrir a sua Bíblia, por favor? Abre, eu disse para você que hoje nós vamos relembrar alguns textos da Bíblia, para que a nossa esperança seja refeita. Afinal de contas, todos os dias nós recebemos flechas do maligno. Muito embora nós estejamos protegidos pela couraça da justiça, elas causam impacto. Por isso, nós precisamos do Espírito Santo todo dia para regenerar aquilo que é destruído na guerra. Selmi Alves Ferreira. Eu estou olhando para vocês aqui, viu, lindinhos? E este tempo agora, vocês receberam um ferimento profundo, mas o Espírito Santo de Deus restaura qualquer ferimento. Aqui está a promessa: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. Digam glória a Deus, irmãos.
Jesus prometeu voltar e levar para ele todos aqueles que forem fiéis, mesmo frente à morte. Todos aqueles que caminharem com fé, irmãos. Sabe por que Jesus pede para a gente caminhar com fé? Eu vou dizer por que ele pede que seja com fé. Porque tem coisa que você não vai entender, meu amigo. Tem momento que na vida você vai parecer sozinho. Tem momento na vida que Deus parece não estar presente. E aí ele fala bem assim, ó, tem que ser com fé, porque quando você não estiver vendo nada, você terá que crer que Deus está vendo e isto é suficiente. Amigo, tem hora que você vai ter que andar na sua vida sem ver nada. Entendendo que você está acertando o caminho sem ver nada, porque você entregou a condução do seu caminho a Cristo e é Ele quem te conduz. E quando você não entender nada, lembre-se, Ele entende tudo. E quando você não enxergar nada, entenda, Ele está vendo tudo. E isto é suficiente. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, diz: E eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Da mesma maneira como ele foi, ele vai voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória, e não há dor que resista à vinda de Jesus. Não há sofrimento que resista à sua vinda. Não há perda que resista à sua vinda. Não há sofrimento maior do que a glória. Mas entendam, amados, entendam que até que ele venha, aqueles que aceitaram Jesus, eles terão paz, mas é uma paz diferente. É uma paz que excede todo entendimento. Que paz é essa? É a presença de Cristo em nós, pelo Espírito Santo. Os que estiverem em Cristo serão felizes, mas é uma espécie de felicidade diferente. Não é um riso por uma conquista, não. É a presença de Deus que faz você feliz, mesmo que lágrimas escorram dos seus olhos. É assim que funciona. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Jesus esmagou a cabeça da serpente. A vitória está garantida. Você só precisa se acoplar a esta vitória. Você não é chamado a vencer. Você é chamado a receber a vitória. Ah, então não tenho que lutar. Claro que tem que lutar. Ah, então não tenho que vencer minhas tentações. Claro que tem que vencer. Então, como não há batalha? Sim, mas você tem que entender que a sua batalha não é para vencer, é para permanecer ao lado do vencedor. É diferente. Muito embora você tenha que lutar, a batalha já está vencida, entende? Não é você que luta para vencer. Amigo, a batalha já está vencida. Você luta para permanecer ao lado daquele que já venceu. Sabe por quê? Você não poderia vencer a batalha contra Satanás. Por isso ele venceu para você. E toda vez que você resiste a Satanás, lembre-se, ele já é um oponente vencido. Você se une a Cristo para vencer, receber a vitória. E eu tenho medo, amados, que como os judeus não entenderam, não fizeram a leitura correta da vinda do Messias, achando que ele iria libertá-lo do jugo romano, e Cristo veio religar o homem a Deus, eu tenho medo que alguns estejam equivocados no seu preparo para a vinda de Jesus. Quando nós abrimos a Bíblia, na parábola das 10 virgens, nós vemos 5 delas preparadas e 5 delas perdidas. E eu vejo muito hoje, amados, muito, um pouco menos, graças a Deus, mas muitos de nós amparando o nosso preparo nos sinais que estão descritos em Mateus 24.
terremoto, guerras, rumores de guerra, a condição social precária, a condição política precária, a condição do homem, então, precária, a natureza, tá bom, eu sei de tudo isso. E a Bíblia diz assim, ó, fica de olho, porque quando essas coisas aumentarem como uma mulher para dar à luz, então, ó, eu estou para voltar por aí. Eu sei, claro, Jesus nos deu os sinais para que eles nos acompanhassem, dizendo, eu estou voltando. Claro que sim, claro. Mas a ênfase do nosso preparo não deve ser com base nos sinais. Deve ser com base na nossa fé, na promessa. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. O seu preparo deve ser fundamentado na promessa de Deus. Independentemente do dia em que ela vai acontecer, quando ela vai acontecer, como a gente já sabe, onde a gente já sabe, mas quando não. Quando nós não sabemos, então o nosso preparo deve estar fincado na promessa. Os sinais são apenas bônus quando ele diz assim, está vendo isso aí? Não esqueça, eu vou voltar. Você não sabe o dia. Eu vou voltar. Está vendo lá? Não esqueça, eu coloquei os sinais só para ficar lembrando você, porque o pecado faz você esquecer as coisas. Lembra, 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 é só para isso. É só para lembrar que ele vai voltar. A sua esperança deve estar na promessa. Estamos vivendo uma guerra. Será esta a última guerra antes da vinda de Cristo? Vivemos uma pandemia. Será esta a última pandemia antes da vinda de Cristo? Essas duas perguntas definem por que você não deve ancorar a sua esperança em sinais. A gente não sabe se eles são os últimos que antecedem a vinda de Jesus. A gente fica esperando, agora é, agora é, agora é, e não acontece, e a gente se frustra. Estamos no lugar errado. Como não errar? Como não errar? Ancorando nossa esperança na promessa. Porque na promessa, Denise Fontes, que está com essa lindinha aí assistindo essa reunião, olha lá que lindinha, prestando atenção na mensagem, né? Uma juvenil assistindo a sala. Eu vou mostrar porque isso para mim é muito precioso, irmão. Isso para mim é muito precioso. Olha que lindinho, ó, assistindo a sala. São 6:30 da manhã, meu amigo. São 6:30 da manhã. Bom dia, irmã Denise Fontes, e essa lindinha que está aí já, comendo o que eu estou sabendo. E eu aqui com fome, viu? Estou de olho. Que linda, né, irmão? Sua fé deve estar ancorada na promessa. Sabe por quê, irmãos? Deus, olha para mim aqui, amado, você que está sofrendo hoje, você está confuso, você que está cansado desse mundo, eu estou cansado desse mundo aqui. Ei, irmã Neuci, há quanto tempo adventista do sétimo dia? Quantos sábados guardados? Quantas orações feitas? Quantas músicas cantadas? Quantos sermões ouvidos? Qual será o último? Não me interessa. Sinceramente, qual será o último? Não me interessa. Me interessa saber, Lígia, que ele prometeu, e quem prometeu não falha. E se ele não falha, como é verdade na palavra, então ele voltará. E ponto final. Use os sinais para reaquecer, use os sinais para relembrar, só isso. O preparo precisa vir da sua fidelidade à promessa e a quem prometeu, e o seu amor a ele. É isso que deve manter o seu preparo. Sua fé deve estar orientada neste aspecto. E aí, para você não se desviar do caminho, é necessário que você esteja permanentemente batizado pelo Espírito Santo, porque só aqueles que terão azeite de sobra entrarão na cidade quando o noivo chegar. A fé deve ser o nosso elemento básico,
Fé na promessa da vinda dele, em um preparo cheio do Espírito, que é o azeite de sobra que me coloca dentro da cidade. Porque o noivo chega e só reconhece quem está com as lâmpadas acesas. E as lâmpadas estarão acesas, ou seja, a Bíblia só estará sob o comando da sua vida se você estiver cheio do Espírito Santo. Nosso preparo, então, depende dessa unção diária do Espírito. Por isso que nós estamos aqui, pedindo a unção diária do Espírito, derramamento da chuva serôdia. Para receber o Espírito, nos aprofundar em Cristo. E saímos para desaguar, irmãos, pregar o Evangelho e salvar o máximo de pessoas que o Senhor nos conceder como bênção. Não faça como os judeus da época de Jesus. Erraram na compreensão de quem ele era e o rejeitaram. Não firme sua esperança em sinais. Firme sua esperança na promessa. Se prepare com azeite. Dessa maneira, o dia que ele voltar, você estará preparado. Se na sepultura, será ressuscitado. Novo em folha. Se entre os vivos, no abrir e fechar de olhos, transformado e levado para o céu, você estará preparado. Por quê, irmão? Me diga, por quê? Por quê? Se preparar com o dia. Por que se preocupar com o dia, se ele não disse qual é o dia? Isso é uma distração do inimigo, percebe? Quando Jesus vai voltar, irmão, não me interessa. Ele não disse o dia. É uma distração do inimigo. Quando o inimigo pesa a mão para a gente ficar preocupado no dia, ele está distraindo nossa mente. Nós não temos que estar preocupado com o dia, temos que estar preocupado com o preparo. O dia não me interessa. Me interessa saber se eu estou preparado. Ah, então você não se interessa que Jesus volte logo? Hoje. Eu queria que ele voltasse hoje. Eu queria terminar esse sermão e ele voltar nas nuvens dos céus. Eu queria que fosse agora, irmão. Eu só não quero estar preocupado com o que eu não preciso. Eu estou preparado hoje? Eu estou cheio do Espírito hoje? Eu estou pronto para morrer hoje? Você, amigo, que está me ouvindo aqui, meu querido irmão, meu amado da sala 57, pastor Gondim, professor de teologia. Quantos anos professor de teologia? Aposentou, é tão bom professor que está dando aula de novo. Mas está preparado para morrer, irmão? Está preparado para morrer, irmão Otaviana? Wesley Ribeiro, Portugal, está preparado para morrer, irmão? Esta é a questão. Se Jesus vai voltar daqui 10 anos, 15 anos, vai voltar hoje, não é o que a gente deve se preocupar. Rogério, está pronto para morrer, irmão? Se você morrer hoje, Val, Geralda, Washington, Ginevaldo, Valdir, Cristiane, Lise Nobre, se for hoje a sua morte, está preparado, irmão? Ah, me preocupo tanto com um dia que me esqueço de preparar. Isso é distração do inimigo, queridos. Distração dele. Eu quero ler mais um texto das Escrituras que me encanta, né? Me encanta. Você vai abrir a sua Bíblia. Em 1 Coríntios 15, no verso 50. A gente dá estudo bíblico sobre isso, não? Eu falei, eu vou relembrar aqui. Vou relembrar hoje. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, a ressoar a última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória.
A cabeça da serpente foi definitivamente esmagada. Amém. Glória a Deus por isso. O descendente esmagou a cabeça da serpente. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Ou aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de quem? De Jesus Cristo, não é? Ele já venceu, por isso eu e você vencemos. Glória a Deus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, percebe? Firmes, inabaláveis. Aonde? Em casa, com a minha família, com a minha esposa, com o meu filho, o dia inteiro, todo o tempo com eles? Não, não. Com eles primeiro. Mas aqui diz, firmes e inabaláveis na obra do Senhor. Quem espera, espera trabalhando. Quem espera, espera trabalhando, irmão. Se você não trabalha para o reino de Deus, você não está esperando Jesus. Se você não trabalha para ele, você não está preparado para a volta dele. Não está preparado. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho vai valer a pena. Aqui não tá escrito assim, né? Aqui está dizendo, não é vão o nosso trabalho. Ou seja, vai valer a pena. Sempre vai valer a pena. Com Deus nunca há prejuízo. Que glória, não, irmãos? Que glória. Imaginar Jesus voltando. Vamos pensar? Não, eu vou ler sobre isso. Posso ler? Eu vou ler. Irmãos, isso aqui é lindo demais da conta. É lindo demais. Eu vou ler. Aí eu vou ler um pouco, tá? Então tenha um pouquinho de paciência. Não é muito, mas não é tão comum ler. Mas eu achei um método aqui no Zoom muito legal para ler, que vocês ficam me vendo de frente, isso é ótimo. Eu vou ler trechos do Grande Conflito, tá? Talvez você nunca tenha lido isso, e se você nunca leu, procure ler, tá? Ellen White, ela está vendo, isto é uma visão, ela viu isso acontecer. Futuro, ela viu o futuro. Ela diz assim, os que tudo sacrificaram por Cristo agora estão em segurança. Ela está falando desse momento em que o Senhor Jesus desce nas nuvens dos céus com poder e grande glória e tira daqui desse mundo os que são seus. Ela diz, os que tudo sacrificaram por Cristo agora estão em segurança. Perante o mundo, em face da morte, demonstraram a sua fidelidade àquele que morreu por eles. Seu rosto, pouco antes tão pálido e descomposto, resplandece agora com admiração. Suas vozes dos salvos se erguem em triunfante cântico. Quando ele voltar, irmão, nós vamos cantar essa música aqui, ó. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Salmo 46, verso 1. Aí Ellen White vendo, irmãos, ela vendo em visão isso, em visão, literalmente, aparece o Rei dos Reis. E ela diz, ela ouviu isso, irmãos, ela viu esta cena, a voz de Deus, ela diz, é ouvida nos céus, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus. Ele está vindo, irmãos, a voz, antes que ele apareça, a voz de Deus é ouvida anunciando o seu dia, dia do retorno. O Israel de Deus fica a ouvir, aqueles salvos ficam a ouvir, tendo o semblante iluminado com a sua glória. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra. Ellen White narrando a vinda de Jesus. Ela viu, irmãos, isto. E a nuvem que rodeia o Salvador. Em solene silêncio, o povo de Deus olha enquanto se aproxima, até ela se tornar uma grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor.
encimada pelo arco-íris do concerto. Agora, não mais como homem de dores, Jesus aparece como poderoso vencedor. Santos anjos em vasta e numerosa multidão acompanham Jesus. 10 milhares vezes, 10 milhares e milhões de milhões. Todos os olhos dos salvos contemplam o príncipe da vida. Um diadema de glória, olha só que coisa linda, um diadema de glória repousa sobre a santa fronte de Jesus. O semblante divino de Jesus irradia o fulgor deslumbrante ao sol do meio-dia. Tem no seu monte e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está em Apocalipse 19, verso 16. Por toda a hoste inumeráveis dos salvos, dos resgatados, todos os olhares fixam-se em Jesus. Você consegue se ver nessa cena, irmão? Você que está acompanhando comigo esta leitura, você consegue se ver nesta cena? Entra na leitura que eu estou fazendo, por favor. Todos os olhos contemplam a glória daquele cujo aspecto está muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência do que de outros filhos dos homens. Isaías 52, 14. Sobre a cabeça dos vencedores, queridos, olha que coisa linda. Sobre a cabeça dos vencedores, Jesus coloca a coroa de glória. Para cada um há uma coroa que traz o seu próprio nome, o novo nome escrito, lá de Apocalipse 12, 2:17. A inscrição, santidade ao Senhor. Em cada mão são colocadas a palma do vencedor e a harpa resplandecente. Então, quando os anjos dirigentes começam a tocar, todas as mãos deslizam com maestria sobre as cordas, produzindo suave música em ricos e melodiosos tons. Para tudo, para tudo. Você não sabe tocar harpa? Vai aprender repentinamente. Repentinamente tocaremos harpas. Está escrito, ela viu. Você recebe a sua harpa resplandecente. E quando os anjos de Deus tocam as harpas deles, nós começamos a tocar juntos a mesma melodia dos salmos. Tocaremos uma canção com os santos anjos, todos os remidos com suas harpas na mão, tendo um novo nome. Que coisa mais poderosa isso, irmãos. Coisa mais linda isso. Isso deve ser contado para o mundo inteiro. Ela continua dizendo: então, quando os anjos diligentes começam a tocar, todas as mãos deslizam com maestria sobre as cordas, produzindo suave música em ricos e melodiosos tons. Todas as vozes que erguem em grato louvor àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai, a Ele glória, domínio pelos séculos dos séculos. Irmãos, me desculpem, mas nesta hora, os santos anjos estarão dizendo: glória, aleluia, louvado seja o nome de Deus. Que coisa, que coisa. Agora, irmãos, eu vou ler para você o momento em que Ellen White viu o encontro de Jesus com Adão. Ela narra, ela descreve o momento em que eles dois se encontram. É lindo demais. Quando os resgatados são recebidos na cidade de Deus, agora nós já estamos lá na cidade, um exultante clamor ecoa nos ares. Os dois Adões estão prestes a encontrar-se. O Filho de Deus recebe do Pai de nossa raça
o ser que ele criou, que pecou e por cujos pecados os sinais da crucifixão aparecem no corpo do Salvador. Quando Adão percebe os sinais dos cravos, lança-se em humilhação aos seus pés. O Salvador o levanta, convida-o a contemplar de novo o lar edênico, do qual for exilado havia tanto tempo. A vida de Adão fora cheia de tristeza. Cada folha murchar, cada vítima do sacrifício, cada mácula na pureza do homem era uma lembrança do seu pecado. Foi terrível a agonia do remorso ao deparar com a vergonha que ele trouxe a si mesmo e por causa do pecado. Arrependeu-se sinceramente de seu pecado e morreu na esperança da ressurreição. Irmãos, que coisa mais poderosa! Se Jesus vai receber Adão, aquele que pecou originalmente, arrependido, e ele vai devolver Adão para o Éden que ele se perdeu, imagina você se arrepender, irmão. Oh, não há pecado maior que a graça de Deus. Eu quero ler de novo. Quando Adão percebe os sinais dos cravos, lança-se em humilhação aos seus pés, o Salvador o levanta. Convido a contemplar de novo o lar edênico, do qual fora exilado há tanto tempo. Que coisa poderosa. Adão morre na esperança da ressurreição. Agora, pela obra da expiação, Adão é reintegrado. Arrebatado pela alegria, consegue ver Adão pulando de alegria, você consegue ver Adão gritando glória, aleluia, ao Santo de Israel, você consegue ver Adão assim, arrebatado pela alegria. Contempla as árvores que já foram o seu deleite, cujos frutos ele próprio colhera nos dias de sua inocência. Vê as videiras de sua própria mão tratou, as flores que ele cuidou com tanto prazer, isto é, efetivamente o Éden restaurado. O Salvador leva-o à árvore da vida e manda-o comer. O Salvador leva-o à árvore da vida e manda-o comer. Ele contempla uma multidão de sua família resgatada. Lança então sua coroa aos pés de Jesus e abraça o Redentor. Dedilha a harpa e pelas abóbadas do céu ecoa um cântico triunfante: digno é o Cordeiro que foi morto. A família de Adão lança suas coroas aos pés do Salvador, inclinando-se perante ele em adoração. Anjos choraram quando da queda de Adão e rejubilaram ao Jesus abrir a sepultura de todos os que creram em seu nome. Os anjos choram, irmãos. Os anjos choram. Contemplam agora a obra da redenção e unem-se em suas vozes em louvor. Sobre o mar de vidro mesclado de fogo, acham-se reunida a multidão dos vencedores da besta e da sua imagem e do número do seu nome. Os 144.000 que foram remidos entre os homens estão cantando um cântico, o cântico de Moisés e do Cordeiro, que está em Apocalipse 15, verso 2 e 3. Ninguém, a não ser os 144.000, podem apresentar aquele cântico, pois é o cântico de sua experiência. E jamais alguém mais teve experiência semelhante. São eles, os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Estes têm sido trasladados dentre os vivos, são as primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse 14, verso 4 e 5. Passaram pelo tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, suportaram a aflição no tempo de angústia de Jacó, permaneceram sem intercessor durante o derramamento final do juízo de Deus. Eles lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Não se achou mentira na sua boca, não tem mácula diante de Deus.
Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Ah, Deus eterno. Ela viu isso. Isto vai acontecer, irmãos. Isto vai acontecer. Quando ele vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos trasladados, transportados para as nuvens. E nos encontraremos com ele ali, para vivermos desta cena, no centro da cidade santa. Você nunca tinha lido isso? Você nunca tinha lido isso? Sério, Jorge? Nunca tinha lido isso? O Jorge já. Irmão, tem tanta coisa linda no Espírito Profecia que você está perdendo. Ele vai voltar. Ele vai voltar, Selmi. Ele vai voltar. E quando ele voltar, queridos, todas as nossas angústias e dificuldades desaparecerão num cântico de louvor e agradecimento a Deus por tudo que ele fez. E nós poderemos cantar o cântico dos salvos para sempre, sem nunca mais nos separar dele. Isso não é bom de ouvir? Isso não é bom de saber? Não é bom de você ter a perspectiva de saber que ele está preparando um lugar tão maravilhoso para a gente? Eu me emociono só de saber que ele tem preparado para nós tão maravilhosa expectativa. Eu me emociono demais e sinto que o Senhor está aqui, neste lugar hoje. Isso não é bom? Isto é muito bom. Bom dia, meninas. Podem abrir aí o áudio de vocês? Tá aberto, é só falar comigo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pastor. E agora, quem é quem? Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou a Val, a mãe da Yasmin. Ok. O nome que está no aparelho é do meu esposo. Maravilha. Então, Val, de amarelinho, e Yasmin, de preto, né? Isso. As lindinhas. Mamãe e filhinha. Muito bem. Val e Yasmin, eu quero contar um pouco da história de vocês. A Val é oriunda de uma família católica, de pais não praticantes, mas uma família estruturada, né, Val? Isso. Uma família de filhos bem educados. Isso. E Amados também. é bom lembrar isso, porque muitos registros aqui são de famílias disfuncionais. Pessoas com pais agressivos, mães agressivas, vivendo situações difíceis, né? E você teve o privilégio de ter uma família funcional, né? Pais que amavam os filhos, irmãos que se amam até hoje, né? Acredito que você deve ter pais e mães vivos, como você falou, e também irmãos, né? Você conheceu o seu marido, o Selmi, ele não era da igreja ainda, né? Não, pastor. Mas foi ele que te levou, de alguma maneira, à fé adventista, né? Sim, que ele
a família dele era adventista, né? Aham. E ele sempre pregava para mim, mas eu sempre redutiva, não aceitava, porque ele não dava bom testemunho também, né, pastor? Porque ele não era um adventista praticante, né? Ele estava fora da igreja É, e acabou que mas ele pregava, né? Você vê como é que é isso, né? O adventismo é tão forte da gente. Eu já fiz isso, sabia? Eu estava numa festa, eu dando a festa, Val, na minha casa. Festa mesmo, do mundo. Eu estava fora da igreja, ouvindo MPB na minha casa, tomando cerveja. Meu Deus, o irmão olha para mim e fala assim: meu pai, o pastor fazia isso, eu fazia. Me arrependo, mas eu fazia. No meio da festa, Josué, eu parei tudo, peguei um CD do Arautos do Rei, Jorge, e coloquei. E querem saber o que é música boa? É isso daqui. Aí Arautos do Rei começa no meio da festa, quando estava rodando. Mas é porque isso fica dentro da gente, né? A gente não consegue se libertar disso, né? Seu marido era assim, estava fora, mas pregava a palavra, né? Até que a irmã dele passou na frente e chamou sua mãe. isso. Ela chamou minha mãe para ir para a igreja, né? Para conhecer a igreja. E minha mãe aceitou, né? E ela foi. E aí ela falou de Jesus para a gente, falou que gostou da igreja adventista e falou de Jesus para a gente. E logo em seguida a gente teve uma conferência aqui na igreja, né? E o pastor Cirilo, ele veio aqui na minha casa especialmente, isso me marcou bastante, especialmente fazer o convite, né? Porque a irmã dele falou para a irmã do meu marido falou para ele, né, da gente, e eles vieram aqui. Nessa época, o pastor Cirilo ele está fazendo teologia, né? E aí ele veio aqui, convidou, falou de Jesus, convidou, e eu prontamente aceitei o convite, embora, como eu trabalhava em mercado, né, o culto começava às 8 e, e eu trabalhava até às 8, né? Aí eu cheguei e falei com o meu gerente, olha, essa semana eu preciso sair mais cedo, porque eu tenho um compromisso às 8, eu preciso sair mais cedo, é um compromisso muito importante. E aí ele prontamente falou, não, sem problema, você vai ser a primeira a fechar o caixa e eu vou deixar você sair. E assim eu fiz, eu participei acho que foi 40 dias, não lembro, pastor. Acho que foi 40 dias, porque aí teve a campanha de deixar de fumar, foi tudo junto, né? Então se estendeu. E nesses dias ele pregou a palavra, deu estudo, né? Conferência é o estudo. E eu não tive dúvida, pastor, eu decidi abandonar tudo, abandonar o meu emprego e servir a Jesus. E hoje estou aqui, não me arrependo, eu só tenho bens a declarar. Amém, glória a Deus. A sede de conferência, importante veículo de evangelismo, e que muitos foram alcançados, né, por esses pregadores. Conferência, você que está adorando conosco, que não é adventista, é uma série que a gente faz, né, de várias pregações continuadas, uma após outra. No caso dela, 40 dias, tem séries de 60, de 7, de 10, de 15 dias, mas são dias sequenciados. Você se casa com Selmi, tem quantos filhos? Eu tenho a Yasmin e a Jasmine, que é filho da promessa, né? Uhum. A Yasmin tem 27, é que foge às vezes. A Yasmin tem 27 e eu tenho a Jasmine com 7 aninhos. Depois de 18 anos que eu tive a Yasmin, eu engravidei da Jasmine através de um tratamento. Que legal, que legal. E Yasmin, você foi criada na igreja e teve um momento que você deu uma escapulida, né? Foi. Fala um Dei uma pouquinho. escapulida, mas não saí dos caminhos do Senhor. Sempre continuei indo para a igreja, né? E tô aqui, firme, até hoje. Graças a Deus você passou pelo rebatismo e Sim, refez sua fidelidade com Deus, né, filho? sim. É isso aí. Veja, viu a cena que eu descrevi, Jesus abraçando Adão? Rapaz, se Jesus vai abraçar Adão, tem chance para todo mundo, não tem? Com certeza. Porque por conta de Adão, evidentemente Satanás foi o culpado central disso,
Mas por culpa de Adão e Eva, nós sofremos todos os danos do pecado, inclusive a natureza pecaminosa em nós. Jesus abraça Adão e é lindo ver a graça de Deus, né? Então, a chance para todos nós, a chance para todos nós, né? Bom, você tem quanto tempo de casado já, Val? Eu, É. 28, né, pastor? 28. Logo que eu casei, engravidei da Yasmin. Aliás, eu E, me engravidei da Yasmin antes, né? então, você já tem esse tempo todo também de fé. Sim, eu tenho 22 anos de adventista. Eu me batizei em 2000. E de sala 57, quanto tempo? Sala 57, eu acho que eu tenho uns 2 anos, pastor. Que eu fui É. logo quando o filho do pastor Godinho faleceu, aí depois o outro ficou doente. Enfim, foi nessa época que eu entrei na sala. Ok. Alta pandemia, né? Nesse período. Isso, Alta sim. pandemia. E a sala representa o que para você? As mudanças que estar aqui na sala e ter experimentado esse ambiente, experimentar todo dia, já provocou em você? Há muitas coisas, pastor, muita, muita. Incontáveis as coisas. Aprendi muito sobre o Espírito Santo. Porque, assim, quando tem a conferência, a gente aprende tudo de uma forma rápida, né? Então, não dá para, às vezes, captar muitas coisas, mas a sala me ensinou que eu posso falar com o Espírito Santo, que ele me ouve, que ele me ajuda. Isso é muito fundamental. Estou vivendo na prática isso, pastor. A sala é significativa nessa descoberta espiritual para você, né? Sim, as mensagens sempre vêm de encontro com as minhas necessidades, todas, até hoje que eu vi. Algo fala comigo. É porque a gente entrega, como eu disse hoje, né? O pastor é apenas um vaso que precisa da mesma mensagem que ele prega. Então, e quando a gente pede para o Espírito de Deus tomar posse disso e transformar isso com poder, é útil para nós, né? É isso que faz ficar útil. O controle é dele, o controle é dele. Você poderia marcar para a gente um momento na sala que fez muita diferença para você, que está na sua mente, assim? Muitas, em especial semana passada, né? Que Uhum. mexeu bastante comigo, com o testemunho da irmã de sexta-feira, né? O testemunho da filha dela. Esses são os recentes, né? O testemunho do pastor, quando ele falou que ele perdeu a filha dele. Aquilo mexeu muito comigo. Nós tivemos o E pastor muitas, Aliomar, e muitas. pastor Aliomar, que falou sobre o falecimento da filhinha num acidente há 20 e poucos anos atrás. Isso, lá Então, no, acho que foi na Argentina, né? isso, nossa querida que perdeu a filha, infelizmente executada de maneira Isso. brutal. Isso foi falando ao coração de vocês. É muitas, pastor. As mais recentes são essas, por causa do crisol que nós estamos passando, né? Estas duas mensagens, e Deus levantou esse período, eu tenho impressão, Val e Yasmin, que Deus está provocando isto, assim como provocou em outros levantes aqui dentro da sala. Nós falamos em algum período de pessoas que foram abusadas quando crianças, houve um levante de pessoas aqui que foram curadas, literalmente, disso pelo testemunho dado aqui por pessoas que foram abusadas, perdoaram seus abusadores, né? Então, Deus de alguns dias para cá tem ressaltado histórias de pessoas que perderam entes queridos, filhos, porque eu sei que ele está provocando a cura no coração de muita gente, né? De muita gente. E de vocês não foi diferente. Aquela garotinha que eu coloquei cantando aqui no final, como é que é o nome dela? Ana Laura. Ana Laura. Isso. Quem é a Ana Laura? Yasmin. Minha filha e neta. E neta da minha mãe. Filha e neta. Como é a personalidade dela? Como é que a Ana Laura era conhecida? Como é que era essa criança? Fala um pouquinho dela para a gente. Quer falar? A Laura era uma menina muito especial, muito querida, uma alegria contagiante, um entusiasmo
muito carinhosa, amava ajudar as pessoas, amava criança, tinha um carinho muito especial pelas crianças, amava fazer as coisas do Senhor, estar na igreja, participar de todos os cultos, todas as programações, amava cantar. Ela era uma serva do Senhor. O que aconteceu com ela nessa última semana, filha? Então, ela estava bem, sempre foi uma menina muito saudável, nunca teve nenhum problema de saúde, e ela começou a ficar ruinzinha, com febre, vômito, corpinho mole, dor no corpo. A gente levava no médico, fazia os exames, passava remédio, falavam que era uma virose, não era nada demais, nada, nenhum exame, não constou nada. A gente voltava para casa, tomava remédio, mas ela não melhorava. Até que numa terça-feira, a gente foi para o médico de manhãzinha, porque ela reclamou de muita dor de cabeça. Lá ela tomou um sorinho, um remédio na veia, voltamos para casa. Enquanto ela estava deitadinha, ela acordou e começou a gritar: mamãe, mamãe, minha cabeça, meu pescoço está doendo muito. E aí ela já não respondia mais, o seu corpinho não respondia, não ficava em pé, estava bem molinha. E aí eu peguei ela no colo, coloquei no carro e levei ela para o pronto-socorro. E assim que eu abri a porta do carro, ela começou a convulsionar. E aí eles, né, pegaram ela, levaram lá para dentro, medicaram ela se acalmou, ficou sedada. E aí eu ali com ela comecei a ver seu corpinho roxo, vi que ela estava ficando roxinha, aí eu chamei todo mundo. Aí eles me tiraram da sala, né, deu uma parada cardíaca nela, mas aí eles conseguiram reanimá-la. Entubaram ela e aí ela foi levada para a UTI, para um outro hospital, e já estava em coma. E ficou lá por 3 dias em coma. E aí foi, né, diagnosticado que ela estava com meningite bacteriana. A meningite já tinha subido para o cérebro, já tinha dado morte cefálica nela, não tinha mais o que ser feito. E aí, no pôr do sol da sexta-feira, nós desligamos os aparelhos. E ela descansou no Senhor. No dia que ela mais amava, no sábado. Ela amava o sábado, né? Amava. Não só amava o sábado, ela amava o Senhor, né? Muito. Amava. Ela tem uma cartinha que ela separou para Jesus, não foi? Eu pedi para Val separar essa cartinha. Está com você, Val, essa carta? É que são, assim, várias cartas, né, pastor? Uhum. A carta que o senhor quer é qual? Escolhe aí que você pode mostrar para a gente como ela era carinhosa com Jesus. O senhor quer que a gente encaminhe? Pode ler. Ela colocou assim: Oi, diário. O meu pai lá do céu vai vir me buscar. E você vai comigo, tá? Eu amo o papai do céu. Vou tentar mostrar aqui. Quantos anos ela tinha, filha? Aqui foi o ano passado, ela tinha 8. Agora ela tem 9, pode falar. Você sabe o que é mais lindo nisso, Yasmin? Você plantou um jardim no coração da sua filha. Porque isso que ela escreve é resultado do seu trabalho, da sua educação na vida dessa garotinha aí. Ela escreveu uma carta para você. Lê pra gente essa carta, tá aí contigo. Escreveu assim: Mamãe, te amo muito. Eu te agradeço por tudo. Você é a pessoa mais linda desse mundo. Linda e maravilhosa.
Eu nunca vou trocar você por ninguém. Você, mãe, é a mais linda do que uma flor. Obrigada por tudo. Você, mãe, é meu orgulho e minha princesa e meu tesouro. Te amo demais, te amo muito, muito, muito. Que coisa extraordinária, né? Ela expressar o amor que ela tem por você. E ela gostava de escrever, né? Ela gostava de escrever. Gostava. Parecia, segundo o que eu conversei com sua mamãe, que ela sabia, parece que ela sabia que ia falecer, porque ela se despede das pessoas, né? Ela escreve cartas se despedindo das pessoas. E isso é incrível, essa sensibilidade que ela teve de perceber que ela poderia ser ainda bênção nos últimos momentos da vida dela. Isto está fora da curva, sabia, Yasmin? Eu falei para Sim. sua mãe, ela era uma criança fora da curva. Irmã Val, a senhora falou para mim de como as crianças eram na escola com ela. Fala um pouquinho para a gente, da força que ela tinha no meio dos coleguinhas da escola. Ela era muito querida na escola. Sábado, né? Depois que a gente retornou do culto, a Yasmin entrou em contato com as amiguinhas dela. Foi uma coisa assim, do Espírito Santo mesmo. A minha sobrinha foi lá na escola, porque queria conhecer as alunas, né? As amiguinhas dela. Chegou lá na escola, foram falar da Ana Laura, né? Como que era a Ana Laura lá na escola. E entraram em contato e passou o contato da Yasmin para elas, né? E a Yasmin fez o convite, né, pastor, para elas virem aqui, que a Yasmin queria conhecer elas. E elas veio, pastor. Foi a coisa mais linda do mundo. E Lindo. as meninas da igreja foram até a sua casa? Foram as da igreja ou da escola? Na escola, pastor. Da escola. E elas levaram coisas da Yasmin. Não, da Laura. Elas levaram coisas da Laura, né? Explica. Foi, né? Elas foram lá no quartinho dela, eu mostrei todas as coisinhas, perguntei se elas queriam alguma coisa de lembrança. Elas, claro, sim, com certeza. Levaram roupa, cadernos, muitas coisinhas dela para deixar de recordação. Tinha a fotinha dela na capa do celular, de bloqueio. E elas me demonstraram que a Laura era muito especial, que elas amavam demais a Laura. E elas falaram, tia, a Laura é de Jesus. É lindo como as crianças falam de Deus. Tia, a gente orou na sala pela Laura, a gente cantou por ela. A gente teve um relato de uma criança que perdeu o cachorrinho, e foi a Laura que incentivou, que encorajou aquela menininha, né? Não fica triste. E é lindo ver que as crianças almejam o céu. As crianças, principalmente da igreja, ora Jesus volta, porque a gente quer ver a Laura. É lindo. Eles falam, tia, a Laura vai estar no céu. É lindo, as crianças estão almejando o céu, as crianças não têm medo. Né? A gente estava comentando que geralmente as crianças sentem medo, né? Quando alguém morre, elas ficam assim. E as crianças não têm, muito pelo contrário. Eles querem rever a Laura, o sonho é rever a amiguinha deles. E isso mostra a paz que ela tinha, que ela transmite até hoje, de tão íntima que ela era com Deus. A gente combinou que iríamos falar um pouco sobre as bênçãos que a morte dela tem causado na vida de outras pessoas, que a irmã Val disse, uma sequência de milagres, pessoas impactadas por conta do que aconteceu com ela, a maneira como aconteceu. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que está acontecendo na vida de outras pessoas, dado o testemunho que está sendo dado através de um momento de dor de vocês. São tantas coisas, pastores, muitas coisas mesmo, sabe? Tem acontecido. As pessoas têm mandado mensagem para a gente dizendo que, de alguma forma, a Laura mexeu com elas, né?
através de uma mãe que não tratava bem o seu filho, que quando viu, né, as coisas que aconteceu com a Ana Laura, elas mudaram. Pessoas que estavam afastadas da igreja, que estão retornando. Pessoas que são de outras igrejas, que também estavam fora, estão retornando. É muita, muita coisa, pastor. Você identifica a sua filha um pouco com esse vídeo que eu vou mostrar aqui, porque eu acho que é isso que a gente precisa ter uma noção de quem nós somos e para que existimos.
que vai acontecer. Deus mandou te passar. Filhas, como é que você perdeu sua filha em uma semana? Ela estava bem, Sim. em uma semana ela estava sendo sepultada. Como é que você está suportando isso? Meu coraçãozinho foi junto com ela. Mas não está vazio. Eu não consigo explicar. Ele é preenchido. Não tem, o espaço aqui não está vazio. Deus, com sua infinita misericórdia, seu amor, ele me preenche a todo dia. É só ele que dá força. Porque de nós mesmos não somos nada. É como se toda manhã o Espírito Santo me despertasse e falasse assim: filhinha, acorda, vamos, eu tô contigo, força, mais um dia, menos um dia para a volta de Jesus, estou contigo. E assim a gente vai caminhando até esse Claro, reencontro. você está sofrendo Sim, muito. Foi arrancado um pedação seu, sim, mas você reconhece que a sua dor não pode ser maior que a sua fé. jamais. Quando a dor é maior que a fé, entramos em desespero. Há uma Sim, altura desta, uma avó e uma mãe que não tem o temor de Deus, não tem o enchimento do Espírito de Deus, não compreende a graça, não sonha com isso que eu preguei hoje. Porque a gente não pode encomendar ninguém, né, para a primeira ressurreição. Mas a sua filha morre muito em Cristo, né? Muito em Cristo. É uma fé e uma esperança muito grande que essa criança morreu selada em Cristo. sim, E aí tem um texto de profecia que diz assim, ó, alguém pode falar assim, mas por que Deus não curou, né? Tão linda, canta tão bem, uma menina que dá tão bom testemunho. O sepultamento dela foi lotado de gente, né? foi. Foi um momento que certamente foi de conversão para muita gente. Sim, ela deu muito testemunho, mesmo não em vida ainda, e ainda continua dando. Eu penso que ela é esse girassolzinho. Sim, Morre, sim, morre. exatamente. A sementinha dela foi plantada no coração de muita gente. Todos que estavam ao redor, que conheceram a história dela, a sementinha foi plantada. E, pastor, teve, assim, um exército. Juntamente com a sala, teve um exército que orou por ela e clamou por ela. Pessoas que a gente não conhece, porque uma passa para outra, uma igreja passa para outra, e foi assim, surreal, pastor. Todo mundo teve uma oportunidade de falar com Deus nesse intervalo que ela ficou internada. A sala orou por ela, um exército. Sim, Muitas outras pessoas oraram. A igreja se moveu, a igreja local de vocês, trabalho lindo de oração. Aí, alguém que está aqui, ontem a gente conversou, né, Val? Que tem algumas pessoas, mas por que Deus não operou? Por que Deus não trouxe? Não oramos tanto? Ellen White tem um texto que diz assim, ó, nem sempre, Yasmin, é prudente suplicar cura incondicional. Ele, Deus, sabe se aqueles em favor de quem se fazem petições seriam capazes de suportar a aflição e a prova que sobre eles viriam caso vivessem. Conhece o fim desde o princípio. Muitos serão levados a repousar antes que a prova de fogo do tempo de tribulação venha sobre o nosso mundo. Está em Conselho sobre Saúde. E mais especificamente para você, diz assim, ó, o Senhor muitas vezes me instruiu, Ellen White falando, o Senhor muitas vezes me instruiu de que muitos pequeninos hão de ser removidos do tempo de angústia. Havemos de ver de novo nossos filhos. Amém. Escreve essa frase no seu coração. Sim, Havemos de ver de novo nossos filhos. Filha, mantenha-se fiel. sim. Eu, pela fé, esperança pura,
creio muito que você vai ver sua filhinha mantendo-se fiel novamente. Eu Ela diz verei. assim, havemos de encontrar-nos com eles e reconhecê-los nas cortes celestiais. Amém. Amém. Mensagens Escolhidas, página 255. Pastor, e ela deixou uma passagem na Bíblia de conforto para nós. Essa Bíblia dela, qual é a Bíblia? A Bíblia do Aventureiro. Aventureiro. Tem só essa Bíblia, só tem uma mensagem marcada aí. Só, a Bíblia toda, só essa mensagem foi marcada. Pode ler para a gente, Yasmin, por favor? Está lá em Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Este é o único texto marcado em toda a Bíblia. Sim. Repete para a gente, por favor. E eu quero que você que está aqui adorando conosco hoje, tome esse texto como a pregação da Laura para você. Você está passando por aflição? Está passando por dificuldade? Está difícil caminhar? Amigo, a Laura descansa, mas ela prega todo dia. Eu disse para a Val, nosso interesse grande de trazer o testemunho, porque nós queremos que, além do que ela já faz no ambiente local, das pessoas que conhecem, eu queria muito que a vida dessa menina, e eu vou mostrar aqui antes de você ler, filho, eu vou mostrar umas fotinhas da sua lindinha, coisa fofíssima, né? Aqui para os amigos da sala conhecerem um pouquinho mais dela, tá? Aqui. Essa aí é a Laurinha que vai pregar para você com essa mensagem, tá? Descansou de uma semana para outra. Por isso eu falei para vocês, queridos, a data da volta de Jesus não é o mais importante. O mais importante é que você esteja preparado. Aqui ela pregando, né, no clube. Sim, no Campuri. E ela sonhava em ir a um Campuri, né? O próprio clube de desbravadores foi assim, foi coisa de Deus, porque ela ainda não tinha idade, né? Desbravador começa com 10 anos e ela tinha 9, mas mesmo assim Deus já tinha um plano para ela, né? E através do clube de desbravadores, Deus consagrou ela espiritualmente. E ela foi para o Campuri, mesmo no poder, mas ela foi para o Campuri, recebeu a unção do Espírito Santo lá, que é uma experiência, né, inexplicável. Amou participar. E aí ela cantando, né, na igreja. Sim, cantando. Essa daí foi na última sexta-feira dela. Deus ainda foi tão misericordioso comigo que Ele me proporcionou eu ficar muito próxima dela, cuidar dela. Ela foi trabalhar comigo. A gente ficou bem juntinho nos nossos últimos dias. Aí eu não sei quem é. Você para Benício. Esse é um bebezinho da igreja que ela amava demais. E ela deixou bem registrado isso. Que eu mais amei nesse mundo. Sim. Te amo. Então, pastor, aí ela sempre falava do passado, ela nunca falava, ela estava com ele quando ela escreveu essa carta. Ela não poderia falar assim, você é o bebê que eu mais amei. Que eu mais amo. O mais amo. Ela fala, se você for o bebê que eu mais amei. Perfeito, perfeito. E um outro te amo, eu te amo. Isso aí é uma declaração para Jesus. Essa é a carta da mamãe, né? Em tudo ela agradece, obrigada por tudo. Desenhou você, olha aí. Foi. Esse é o outro recadinho dela. Sim, que ela agradece. Aí o texto marcado, né? Isso, na Bíblia dela. Esse é um outro texto. Mamãe, eu te amo muito. Obrigado por tudo. Eu te amo demais. Linda e maravilhosa. Beijos. Ela mandando para você. Uma outra cartinha. Eu te amo muito. Esse foi para a professora. Também ela se referindo ao passado. Sempre com um ar de despedida, né, filha? Sim. Impressionante isso. Ela parece que sabia, né? Parece. O pastor. O meu pai lá do céu vai me buscar
E você vai comigo, tá? Eu amo o Papai do Céu. Coisa mais preciosa, né? Tremendo, tremendo. Sim, irmão. Pastor, coloca aquele vídeo que ela prega para meu pai. Você mandou para mim? Mandei, tá em sequência das fotos. Tá em Já sequência? manda agora, Então é novamente. esse aqui. Deixa eu baixar. Tudo bom? Essa semana foi 10 dias de oração e o Senhor foi escolhido hoje. E vamos agora ler a Bíblia, tá? E é Apocalipse 3:20. Vamos lá. Escute, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos junto. Então, quando Deus está batendo na porta, está batendo, o Senhor vai estar aberto e o Senhor vai jantar junto com ele. E eu quero muito, muito, muito mesmo que o Senhor esteja lá no céu com a gente. Por quê? Porque senão você vai ficar sem graça sem o Senhor. Peraí. Que você... Não pareceu, né? Vocês não estão vendo. O Bonito aqui não colocou para vocês verem. Vocês viram as fotos? Sim. Sim. As fotos vocês viram, né? Não entrou o vídeo. Não é isso? É. Então, deixa eu colocar aqui o vídeo direitinho que vocês vão assistir. Só um minutinho. Me desculpem aí, a Kelinha me avisou aqui que não estava entrando para vocês. Agora sim. Bom, essa semana foi 10 dias de oração e o Senhor foi escolhido hoje. E vamos agora ler a Bíblia, tá? E é Apocalipse 3:20. Vamos lá. Escute, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos junto. Então, quando Deus está batendo na porta, está batendo, o Senhor vai estar aberto e o Senhor vai jantar junto com ele. E eu quero muito, muito, muito mesmo que o Senhor esteja lá no céu com a gente. Por quê? Porque senão você vai ficar sem graça sem o Senhor. Então eu quero muito que o Senhor abra a porta para Deus entrar aqui bem no seu coração e deixar limpinho, limpinho, limpinho. Um beijo, muito obrigada por tudo, viu? E agora a gente vai orar para o Senhor, viu? E leia a Bíblia, tá? Tchau! Ela era uma blogueirinha. Pregadora, né? Coloca a mão e põe a mão com Sim. poder, com autoridade, né? Você vê que está fora da curva. Tá. Então, nós queríamos muito tê-la trazido aqui, como estamos fazendo, para que essa semente que ela já projetou sobre a vida de muitas pessoas, com testemunho, Yasmin, irmã Val. Tem quanto tempo que isso aconteceu, filho? 2 meses. 2 meses. 2 meses e 19 dias. E ontem foi o aniversário dela. Ela estaria completando 10 anos. Impressionante a força que Deus tem dado para vocês. Alguém que não é cristão, que está aqui com a gente, que não conhece a força que há em Cristo, pode dizer, meu Deus, como é que essa mãe e essa avó tem a força de algo tão recente, falar tão sobriamente? É que os santos sofrem, mas não se desesperam. Isso. Porque Jesus vai voltar. E ele tem a promessa de devolver essa criança nas mãos da mãe dela. E ela será conhecida como é conhecida hoje nas cortes celestiais. Amém. Nós não acabamos com o fim do mundo. Há algo depois. Algo depois, entende? Você que está me ouvindo aqui hoje, está vendo essa história poderosa. Nós, adventistas do sétimo dia, não acreditamos que o que é para nós está só nesse mundinho aqui. Como eu preguei hoje, o Senhor Jesus tem preparado uma nova terra, um novo céu, onde todos os que, como esta criança, foram fiéis a Ele, habitarão com Ele para sempre. Entende? Por isso que a mãe e a avó são tão lúcidas. É uma fé que excede entendimento, é uma paz. Sofre. O coraçãozinho Ontem a irmã Val chorou algumas vezes enquanto a gente conversava. Mas é
um sofrimento amparado pela mão do Criador. Deus seja louvado, né? Amém. Estou sabendo que você está firme na sala, Dona Yasmin, isso é uma bênção. Sim, agora estou. Continua firme, espalhe esse link para todo lado. Val, eu queria que você, como a mãe da Yasmin, a vozinha, desse uma mensagem para o pessoal, depois a Yasmin falasse diretamente às mães que aqui estão. A minha mensagem é, vou ler aqui um pedacinho aqui. Estaremos juntas, eu e você, Laurinha, até depois do fim. Exatamente. Antes da Yasmin falar, você percebe a importância, querido, a importância de você investir nos seus filhos? De você gastar tempo com elas? Porque o que você vê na Laurinha é investimento da Yasmin. É a mãe investindo na filha, é a mãe colocando Jesus lá dentro, é a mãe dando atividade, apoiando para ir para o clube desbravador, para o aventureiro. É a mãe empurrando a menina para dentro da igreja, para fora, dando estudo, pregando, sabe? Isso é discipulado materno. Não tem nada mais poderoso que isso. Sabe por quê? A Yasmin jamais imaginou que ia perder sua filha em uma semana. Mas eu garanto para você, Yasmin, que seu investimento será glorificado e honrado por Jesus Cristo. Amém. Entende? Então, a importância do ministério infantil na igreja, de trabalhar em nossas crianças. A Kelly está fazendo um trabalho, daqui a pouco a gente vai divulgar o trabalho dela. Ela tá colocando, as filhas dela fazem o cantinho da criança no YouTube. Coisa linda, bem feitinha. Investindo na educação das filhas. Religiosa, mais do que qualquer outra coisa. Eu devo mesmo dizer para você, Yasmin, você é uma inspiração para mim. Uma inspiração de uma mãe que perdeu uma filha, mas uma mãe que investiu na filha que perdeu. Logo, você não perdeu sua filha. Ela está guardada no Senhor. Está guardada no Senhor. Ela está acampando. Está acampando, né? Descansando, esperando o Senhor falar bem assim, ei, Yasmin, vamos lá. Eu quero que você leia o texto que ela separou na Bíblia e fale às mãezinhas que têm filhos aqui para investirem nos seus filhos, como você fez com a sua. Vamos lá. De novo, Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro, a vida eterna. Eu não sei que dignidade o Senhor viu em mim, que Ele achou em mim de confiar essa missão a mim. Mas se assim Ele fez, eu digo a Ele, Senhor, eis-me aqui. Mãezinhas, prepare os seus filhinhos para que vocês possam encontrar eles irem com todas para o reino celestial. Eu, hoje, mais do que nunca, almejo o céu e vou reencontrar minha pequena lá. E a minha consciência é de ter levado a minha filhinha nos caminhos do Senhor. E saber que ela era tão especial a ponto de Jesus guardar ela, isso me motiva, me traz um consolo muito grande. De saber que eu fiz a minha parte aqui em vida como mãe e como serva do Senhor. Você hoje, qual é o seu estágio? Você está solteira, está casada? Eu sou casada. Você já tem outro filho? Não, era Não? só ela. Pretende? Ela queria, pastor. Pretende ter outro filho? Sim, porque era o sonho dela. Eu não posso chegar no céu sem um irmãozinho para ela. Então, nós vamos orar para que essa bênção... Você ajuda daí, tá bom? Dá uma forcinha, trabalhe em nome de Jesus e nós vamos orar para que esse bebê venha logo e a gente celebre aqui na sala o nascimento do seu novo filho. Vamos combinar assim? Quando o seu novo filho nascer, a gente quer mostrar as fotinhas e celebrar a vida. Vamos. Tá combinado? Combinado. Beleza. Vamos orar, então? Antes de orar, eu vou fazer uma coisa. Eu vou abrir os microfones para o pessoal dizer o quanto eles amam vocês. Porque depois que você orar, eu vou pedir para você orar, Yasmin, eu vou fechar
os áudios novamente e nós vamos terminar essa sala em silêncio, em homenagem e reverência à sua filha e à experiência que vocês estão vivendo e que foi tão importante para compartilhar. Foi nessa sexta? Tá bom? Vamos abrir os áudios e ouçam como eles amam vocês. Ó. Eles vão dizer. Amamos você, Yasmin. Amamos você. Deus abençoe sua filhinha no céu. Amamos você. Não morre, ele acabou no céu. Amamos você. Deus abençoe muito, mais que a vencedora. Você é muito importante para Deus. Amamos você muito. Vencedor em Cristo. De você, Muita força nessa hora. Não é fácil, nós sabemos disso, mas nós te amamos. Mais em Deus, porque você é mais que vencedora em Cristo Jesus. Você quer você veio mais em Deus, porque você está confiando no Senhor, amiga. Viu como é que esse povo ama? Um grande beijo, vovó. Um grande beijo. Que lindo, né? Lindo, isso mesmo. Você pode abrir o seu, Yasmin, e eu vou pedir para você orar. Querido Deus, obrigada, Papai do Céu, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos confortou, até aqui o Senhor nos carregou no colo. Obrigada, Pai, por poder estar aqui, testemunhando do seu amor, da sua infinita bondade e sabedoria, Senhor. O Senhor possa colocar sua mão poderosa sobre a cada um que está aqui assistindo, Senhor. Vá de encontro com todos, ó Pai. Se tem alguém que está com alguma dificuldade de te buscar, se tiver alguma brechinha aí, Senhor, entra. Espírito Santo, trabalhe no coração de cada um. Nos prepare, Papai. Nos prepare para a volta, para a sua volta, para podermos morar contigo na eternidade. É o que almejamos, é o que queremos, Senhor. E eu te suplico, Papai, volta. Nos tira daqui desse mundo horrível. Volta para o Senhor enxugar as nossas lágrimas, para não haver mais dor, nem tristeza, nem morte. Espírito Santo, obrigada, porque o Senhor existe. Obrigada porque o Senhor se faz presente em nossa vida e nos ajuda a caminhar. Querido Deus, permaneça conosco durante o restante desse dia. Creio que estamos blindadas pelo Senhor e prontas para sairmos de casa e enfrentar o dia de hoje. Essas bênçãos eu te peço, Senhor. Te agradeço em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Eu já tinha a nítida impressão que seria um momento muito edificante para todos nós. E obrigado pela fé e força que vocês estão passando A por gente aí. que agradece. Muito obrigado pelas orações pela minha menina. O milagre não era ela. O milagre era eu, a minha mãe e todo mundo que teve a oportunidade de conhecer, porque a sementinha dela foi plantada. Eu creio plenamente nisso. Agradece a Valdete aí, pastor. Ela que fez os drames. Igualzinho é top demais. 4 coisas para dizer para vocês: eu amo vocês, eu preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque vocês existem. Amém. Bom, em homenagem e reverência, nós não vamos ter o Bom Dia com Alegria como sempre temos. Vamos terminar a nossa sala em silêncio, relembrando aí a existência e a rápida passagem desta menina por aqui, mas muito significativa. Deus abençoe a todos vocês. Voltamos na terça-feira, na quarta-feira. Até mais.